Nesta segunda-feira, a Justiça Eleitoral Paulista inicia a preparação das urnas eletrônicas para o segundo turno das eleições do dia 30 de outubro. Reportagem de Beatriz Manfredini. O processo todo de atualização, verificação e autenticação das urnas eletrônicas começa hoje, daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã. Aqui no estado de São Paulo, são 115.557 urnas que vão passar por todo esse procedimento. Por que isso é necessário, né? Porque no primeiro turno, apesar de o sistema eleitoral já estar instalado e os dados também colocados nesses aparelhos, agora para o segundo turno a coisa mudou. Alguns candidatos saíram e precisam ficar só os candidatos que passaram para o segundo turno. Então, quando a gente fala aqui do estado de São Paulo, a atualização vai deixar só os candidatos à presidência que foram para o segundo turno, então Lula do PT e Jair Bolsonaro do PL para a eleição presidencial, e aqui para a eleição estadual teremos só os candidatos Tarcísio de Freitas do Republicanos e Fernando Haddad também do Partido dos Trabalhadores. Então, essa é a etapa 1 desses procedimentos que começam daqui a pouquinho, a partir das 11 horas da manhã. Além disso, também tem a etapa de autentificação e verificação dessas urnas. Pelo menos 3% das urnas de cada cartório tem que ser autenticadas e verificadas. Importante a gente dizer que são as zonas eleitorais, os cartórios, que fazem todo esse processo ali dentro mesmo, cada um com um contingente de aparelhos que tem. Todas as urnas eletrônicas passam por todas essas etapas, inclusive as urnas de contingência. A Justiça Eleitoral, que comanda esse processo, eles deixam essas urnas de contingência já prontas, porque se algo acontecer com os aparelhos que estão sendo usados, automaticamente, rapidamente, tem outro para substituir, para não ter nenhum tipo de problema, né, nesse processo eleitoral, nenhum tipo de interferência que dure muito tempo. Importante dizermos também que várias autoridades podem acompanhar todas essas etapas. Então, os partidos, as coligações, as federações e também as autoridades que fazem parte do processo de fiscalização. Aí nós estamos falando de Polícia Federal, de Forças Armadas e também do Ministério Público. Esse é um processo, então, que pode e deve ser acompanhado para garantir toda a segurança do processo. Então, isso começa a partir de hoje, então, segunda-feira, e a gente relembra que desde o último sábado, os candidatos que passaram para o segundo turno, eles não podem mais ser presos, a menos que em flagrante. Isso é uma coisa comum, determinada pela Justiça Eleitoral, pelo Tribunal Superior Eleitoral, para garantir que não haja nenhuma interferência no processo, né, de escolha de voto, então que ninguém seja preso aí injustamente para não conseguir votar, para não cercear a liberdade de voto de ninguém. Então, os candidatos, eles não podem ser presos 15 dias antes, começou no sábado, isso tirando essa exceção do flagrante. Isso também vale para os eleitores, mas aí só 5 dias antes do pleito. Então, no caso, a partir do dia 25 de outubro, essa regra vai valer e dura até 48 horas depois da votação. Lembrando que o segundo turno acontece no próximo dia 30 de outubro.